Boa noite a todos. Meu nome é Felipe. Vamos dar seguimento aí ao curso. Ficou a cargo da minha palestra discutir o que todos deveriam saber sobre insulinoterapia, sobre o tratamento com insulina. A minha aula se baseou nessas 3 referências. Vocês têm ela impressa aí, tá? No material, não precisam ficar fotografando nada. E o roteiro é o seguinte: primeiro, discutir a importância do tema. Em segundo lugar, discutir a importância da hemoglobina glicada, as indicações de insulina, as insulinas disponíveis no mercado, os esquemas de insulina e falar da hipoglicemia. A Maria Tereza já frisou muito bem a importância do diabetes, mas só para dar uma pincelada, atualmente o diabetes afeta 371 milhões de pessoas ao redor do mundo. Em 2030 vai ter uma prevalência estimada de 552 milhões. Então é bastante gente. O tipo 2 acomete quase 6% da população mundial, sendo responsável por 4,8 milhões de mortes, metade delas em pessoas com menos de 60 anos. Então os pacientes têm vivido mais, mas mesmo assim o diabético ainda tem expectativa de vida menor do que a população geral. Tratamento inadequado, a má adesão ao tratamento, resulta em complicações agudas e crônicas, com elevada morbimortalidade. Infelizmente, acho que quem lida muito com a prática vai poder atestar isso, a gente vê um atraso muito grande na insulinização do paciente. O paciente chega para a gente muitas vezes com o tratamento já pedindo pelo uso da insulina, mas existe um atraso tanto em relação à falsa cultura de que o diabetes, o usuário de insulina, poderia progredir a alguma complicação, de que o paciente que usa insulina é um paciente terminal, quanto pela pouca solicitação do exame da hemoglobina glicada, que é o padrão ouro no tratamento. Por todos esses motivos, é importante ter uma insulinização oportuna. E aí a gente coloca uma situação que eu queria abrir para vocês participarem. Imagina uma paciente com diabetes há 7 anos e que está com destros em jejum sempre entre 100 e 130. A pergunta é o seguinte: essa paciente está bem controlada? O que vocês acham? Quem acha que a paciente está bem controlada, levanta a mão. Quem acha que não está bem controlado, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Ninguém participou. Mas na verdade é porque não dá para saber mesmo. Destro, glicemia, não informa para a gente sobre controle glicêmico. É preciso saber como está a hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é esse exame que faz a média do controle do diabetes nos últimos 3 meses. E com isso, ela é capaz de expressar o real controle glicêmico do paciente. Na maioria deles, a meta é uma hemoglobina glicada menor que 7, mas a gente já falou que em situações especiais é possível tolerar níveis um pouco mais flexíveis, que é o que a gente falou aqui. Então, voltando ao nosso exemplo, não tem muita função dizer que, estando entre 100 e 130, se isso representa um bom controle glicêmico ou não. Isso deve ser olhado em conjunto com a hemoglobina glicada. Quem deve usar insulina? Quais são as indicações de tratamento com insulina? No diabetes do tipo 2, geralmente quando o paciente já se apresenta com uma glicemia de jejum superior a 300 ou hemoglobina glicada maior do que 11. Uma ressalva a isso é que hoje em dia nós temos opções diferentes para o tratamento que tentam abraçar aqueles defeitos fisiopatológicos em conjunto. Então, alguns pacientes a gente até consegue controlar sem insulina nessa situação. Segundo, paciente usando uma combinação de antidiabéticos em dose máxima, mas mantendo a hemoglobina glicada acima de 8. Terceira indicação, cetoacidose ou estado hiperosmolar não cetótico. Insulinopenia com perda ponderal progressiva, uso de fármacos hiperglicemiantes, como corticoide, por exemplo, em casos especiais como cirurgia, gravidez, doença renal ou hepática. Para o diabetes do tipo 1 e para o diabetes do tipo LADA, a insulina é o único tratamento que realmente vai ser eficaz. A Maria Tereza já disse na palestra dela, mas só para frisar para vocês, o diabetes do tipo 1 é aquele diabetes popularmente conhecido como infanto-juvenil, porque ele é mais prevalente nas idades da faixa etária pediátrica, mas ele pode aparecer em qualquer idade, tá? O diabetes do tipo LADA
geralmente aparece em pacientes na mesma faixa etária do tipo 2. Ele começa como um tipo 2, ou seja, bem tratado só com medicações orais, mas depois ele evolui para falência pancreática. Ele evolui para necessidade de insulina, como se fosse um tipo 1. Sobre as insulinas que estão disponíveis no mercado brasileiro, nós temos das ultra-rápidas, que são a Lispro, a Asparte e a Glulisina, que começam a agir em 5 a 15 minutos, tem um pico de ação de 30 a 90 minutos e duração de ação de 3 a 5 horas. A insulina regular, que é rápida, começa a agir em 30 minutos, tem um pico de ação de 2 a 3 horas e uma duração de 4 a 6 horas. A intermediária, que é a NPH, começa a agir de 1 a 2 horas, tem um pico de ação de 5 a 7 horas e duração de 13 a 16 horas. Eu estou vendo alguns pacientes aqui na plateia, é por isso que a gente frisa para vocês que nunca se deve programar uma aplicação de insulina lenta em função da medida do diabetes, em função do destro. Por quê? Porque ela vai agir lá longe. Ela não age no momento da aplicação. Então, isso é uma coisa importante para a gente frisar para o paciente. Continuando, existem algumas insulinas de ação prolongada, que são a Detemir, a Glargina 100. Nós temos hoje a Lantus e a Basaglar. A Degludeca, que é a Tresiba. E a Glargina 300, que é a Toujeo. Essas insulinas têm perfis de início de ação diferentes, um pico que é virtualmente ausente. A gente diz virtualmente porque alguns pacientes podem fazer pico e ter uma hipoglicemia, sim, mas isso é muito raro. E a duração é diferente também, sendo de 16 a 24 horas da Levemir, até 24 horas para Glargina 100, 36 horas a 300 e a Degludeca chegando a durar 42 horas. Algumas misturas que na prática a gente usa muito pouco, que são insulinas que contêm tanto o componente lento como rápido na mesma formulação. Em relação aos laboratórios que comercializam e as apresentações disponíveis, essa tabela informa para a gente, está aí no impresso de vocês. Como a gente frisou, cada insulina tem um perfil de ação diferente. Acho que esse gráfico deixa mais representativo. As ultra rápidas começando a agir muito rápido e terminando também a sua ação rapidamente. A regular com um pouquinho mais de duração. Depois a NPH, a Detemir, a Glargina, a Toujeo e a Degludeca. Qual esquema de insulina deve ser usado para os pacientes com diabetes do tipo 1 ou do tipo LADA? Geralmente é o esquema basal-bolus, tá? O basal-bolus é um esquema que vai de 4 a 5 aplicações por dia e que tem como objetivo repor a insulina lenta, que vai fazer o papel do basal, e além disso administrar a insulina rápida nas principais refeições para queimar o carboidrato que é ingerido. Aqui. E geralmente a gente pode prescrever esse esquema basal-bolus ou em dose fixa ou com contagem de carboidrato. A gente vai ter uma aula com a nutricionista Lígia sobre isso, tá? Mas a dose fixa geralmente independe daquilo que o paciente vai ingerir de alimento, ao passo que a contagem de carboidrato, o paciente aplica insulina de acordo com a medida do diabetes e de acordo com a quantidade de carboidrato que vai ingerir na refeição. E por fim, existe a possibilidade de dispensar insulina para o paciente através das bombas de insulina, que a gente vai conversar um pouquinho. Atualmente, nós temos no Brasil 2 laboratórios que fabricam bomba de insulina, que comercializam a Roche, que utiliza a Accu-Chek Spirit ou a Accu-Chek Spirit Combo, que é a bomba com o Smart Control, que é um glicosímetro avançado com tarefas do dia a dia do diabético e possibilidade de calculadora de bolos. E a Medtronic, que comercializa bombas de modelos diferentes, as mais modernas no Brasil, a Paradigm Vel e a Minimed 640G.
A Medtronic tem um certo diferencial em termos de acoplar a bomba de insulina ao sensor. A VEL, por exemplo, através do sensor, se o paciente entra em hipoglicemia, o sensor comunica para a bomba, ela corta a infusão da insulina espontaneamente, para o paciente não entrar numa hipoglicemia grave. Na 640G, essa comunicação é ainda mais antecipada. Se o paciente, 30 minutos antes de uma previsão de hipoglicemia, se isso acontece, a bomba corta a infusão da insulina, não permitindo que o paciente sequer entre em hipoglicemia. E por falar nela, a gente precisa diferenciar entre hipoglicemia e neuroglicopenia. Mais uma vez, aos pacientes que estão aqui presentes, a gente sempre conversa disso nas consultas. Muitas vezes o organismo vai se sentir mal com os mesmos sinais de uma hipoglicemia, mas o paciente vai medir e não está abaixo de 70. Então isso não é hipoglicemia. Isso é uma neuroglicopenia e não deve ser corrigido com açúcar. Caso o paciente tenha sintomas compatíveis e o valor de destro dê abaixo de 70, isso de fato é uma hipoglicemia e aí merece correção. Quais são os sintomas que sugerem uma hipoglicemia? Tremor, suor frio, coração disparado ou acelerado, enjoo, vômito, sensação de fome, tontura, dor de cabeça, formigamento, escurecimento da visão, sonolência e perda da consciência. No material de vocês têm uma orientação prática sobre como lidar, como reconhecer e como manejar a hipoglicemia. Portanto, o que a gente conversou, é preciso que haja a medida do destro abaixo de 70 para definir que é uma hipoglicemia e que, portanto, vai ser necessário empreender a correção. Como que corrige hipoglicemia? Não é com chocolate, não é com leite adoçado, não é com comida. Paciente com hipoglicemia aproveita para comer. Não pode, tá? Corrige tomando 1 copo d'água com uma colher de sopa rasa de açúcar, ou então 1 copo de suco de laranja natural, ou 1 copo de refrigerante comum. Aguarde 15 minutos depois de tomar essas bebidas, meça de novo o diabetes para ver se subiu para mais de 70. Caso isso tenha acontecido, a hipoglicemia está controlada e você pode e deve usar a sua insulina da próxima aplicação normalmente. Caso, no controle dos 15 minutos, não tenha subido para mais de 70, repita essa operação. Tome de novo o líquido, meça dentro de 15 minutos de novo, até corrigir. Jamais corrigir com esses alimentos. Por quê? Os alimentos, os doces, tudo isso tem gordura na composição, atrasa a liberação de açúcar para o organismo. Agora a gente vai para um coffee rapidinho, uns 20 minutinhos para a gente estar de volta e não terminar com muito atraso.